Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Bom, agora a pergunta é a de número 11, né? Certo? Que é do Matheus. Ele me mandou no particular, daí depois eu perguntei para ele se tudo bem de colocar no grupo. Ele falou que sem problema, né? Na verdade, eu tinha primeiro me questionado pessoalmente, depois ele formalizou no WhatsApp. E daí é sobre uma passagem da carta de Tiago, daquela parte da fé e das obras, né? Daí eu vou ler para vocês rapidinho só para contextualizar a passagem bíblica. Diz assim: Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Seu irmão ou minha irmã não tiverem o que vestir, lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. De fato, alguém poderá objetar-lhe: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é vã? Então ele me perguntou com relação a isso, ele queria saber, né, o que ele escreveu aqui, queria saber o que você entende como obra nesse trecho. É isso. Certo. Bom, uma vez o Rodrigo me falou, né, e para mim fez bastante sentido, que nesse contexto de Tiago, que é uma coisa meio polêmica até entre os cristãos, né, o que seria isso, né, que é a questão da caridade, daí depois você pode pensar naquela parte de Coríntios também, que fala do amor, né, que o amor está acima de tudo, e daí você pode até pensar que a tradução da Bíblia de Jerusalém estaria errada, porque fala como caridade, né? Mas tem uma parte lá, mesmo que eu entregue todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, o que seria, né? E daí eu entendo melhor essa parte de obras, de acordo com até como o Rodrigo tinha me falado, então vai ser um pouco repetitivo, como frutos da fé, né? Então, é óbvio que daqui a partir todas as suas ações derivam das suas crenças. Então, é óbvio que se você de fato tem fé e acredita em Deus e crê nele como seu Salvador, né? E que ele é amor, toda a verdade, todo bem, isso vai ter consequências nas suas ações, né? Então, isso vai se mostrar de acordo com as suas escolhas na sua vida. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Não é tanto de ficar fazendo trabalhos, né? Que o pessoal pensa naquela questão de Opus Dei, né? No sentido de trabalho de Deus, né? Eu acho que é isso, não sei. Se a pessoa quiser trabalhar, fazer obras que ela acha que tem que fazer para provar que ela tem fé, ela está invertendo o sentido da coisa, o sentido Uhum. original. Porque aí vai justamente fazer o que não se deve, né? Que é tentar inverter a ordem das coisas, né? É até aquele farisaísmo, né? É, Você viver de exterioridade. Tô até falando com a minha irmã, né, sobre umas questões que ela tem. Eu indaguei ela né, sobre aquelas leis judaicas, né, que às vezes tem muito cristão também que se interessa por fazer ou, né, desenvolver as leis judaicas, né, seguir uma vida pautada nas leis judaicas, e você fala, tá bom, eu vou cumprir lá, vou fazer as festividades judaicas. Tá, mas enquanto você tá lá na festa, onde que tá o seu coração, né? A pessoa tá dando louvor a Deus, tudo, que nem eu dei o exemplo para ela do Davi, né? Que o Davi tem uma hora que ele tá cortejando na frente da arca, né, em louvor a Deus, tudo. E eu acho que pro pessoal na época, não sei bem, eu não faz tempo que eu li essa passagem, diz que ele estava dançando de forma excêntrica, né? Que ele estava se expondo muito. Eu acho que até por ele estar na frente da arca, acho que isso teria algum problema. Mas é assim, como que tá o coração dele nessa situação, né? Porque Jesus aponta sempre para isso, né? Qual a sua consciência de acordo com as ações, e não necessariamente as ações vão dar prova do que realmente você acredita. Uma pessoa pode mentir, não pode, né? Então, a pessoa pode simular que ela acredita em Deus, que ela ama o próximo, e no fundo ela tá mandando a pessoa para aquele lugar, né? Então, eu acho que isso não faz muito sentido, né? A pessoa procurar dar prova do que ela acredita. Até Deus fala para tomar cuidado, né, para não escandalizar os outros. Fala que a gente tem que ser astuto como as serpentes e manso como as pombas, então tem uma astúcia também, né?
Mas eu acho que é mais no sentido de não, você vai acabar mostrando isso como uma consequência do que você acredita, mas não como uma necessidade, né? É até porque já é uma idolatria, porque se você crê que Deus precisa de você, você já não acha que Deus é Deus. Porque se Deus precisa de você para realizar alguma obra, Deus não é toda a potência que ele é, ele não é, todo o poder, ele está dependendo de você, então você é um coautor, é um coadjuvante nessa história, né? Vai lá fazer um trabalhinho, uma ajuda, porque senão Deus não vai conseguir. Então já é uma descrença uma descrença no poder e no amor de Deus, né? Não sei se É, faz sentido isso. essa passagem da carta de Tiago, ela é famosa, né, por dar alguns, Uhum, dar uma, é meio que uma casquinha de banana, né, para os cristãos. uhum, E por várias razões. Uma que ela tem essa tendência de levar para a aparência das coisas, né? uhum, Então a pessoa já quer controlar a vida dos outros. Aí começa essa história de, porque tem que ter obra, porque se não tiver obra não tem fé. Pronto, fudeu, né? Já virou todo uhum, mundo cuidando da vida do outro, porque esse não tem obra, aquele tem fé, não tem, fica essa maluquice. uhum, Acho que tem que. Tiago era um apóstolo de Jesus. Então tem que voltar para Jesus, para entender o que ele está falando. uhum, E o problema de Jesus era com os hipócritas. uhum, Jesus não ficava reclamando que as pessoas não faziam o suficiente. uhum, Jesus não reclamava nada, ele só pedia que as pessoas acreditassem nele, só. E aliás, uhum. quando perguntaram explicitamente para ele o que se deve fazer para trabalhar nas obras de Ele Deus, fala para acreditar ele nele. falou: acredita naquele que Deus enviou. Isso. É Esse é o só. trabalho. Esse é o trabalho. Esse. Então, se você voltar para Jesus, fica claro. E Tiago é um apóstolo de Jesus, que ele está falando contra a hipocrisia. Então, é o inverso do que as pessoas costumam achar que esse verso indica. Uhum, É o inverso disso. Ele está querendo dizer o seguinte: é, a obra é do Espírito Santo para começo de conversa, não é dos homens. As obras dos homens não valem nada. O que uhum, interessa é a obra de Deus. Se você acredita em Deus, o Espírito Santo vai mudar a sua vida. uhum. Isso vai ter consequências, frutos. E é isso o que são as obras do Espírito Santo na sua vida. São esses frutos. Qualquer pessoa que acredita em Deus, acontece isso. Uhum, Qualquer pessoa que acredita, mesmo que seja um pouquinho, se for sério, vai mudar a vida da pessoa. E é óbvio que isso é obra do Espírito Santo. Então o problema aí é contra os hipócritas, aqueles que falam, não, eu acredito, sim, eu sou cristão, eu sou isso, sou aquilo, mas na verdade não mudou nada uhum. na vida. Ah, é É. só da boca para fora. Aí que isso é fé num sentido, uma figura de linguagem, Uhum, né? Então esse aqui é o problema. Quando o apóstolo Paulo fala de fé, ele está falando no sentido teológico X. Quando o Tiago fala de fé aí, acaso a fé poderá salvá-lo, ele não está falando do dom da fé, porque o dom da fé é sobrenatural. ele tá falando da Para crença. começo de conversa, o dom da fé é sobrenatural. É Deus que dá, não é nem a gente que tem. A gente Uhum, só aceita, de sim ou não. Como é que pode ele estar falando pouco da fé que é Deus que dá para nós como dom? Do uhum, Espírito Santo. É impossível ele estar falando da mesma coisa. Ele está falando de crenças que os seres humanos têm. uhum. Então ele está falando assim: que adianta você dizer que você acredita em Jesus, por exemplo, Mas isso não muda e nada isso na não sua muda vida. nada na sua vida e você continua do mesmo jeito que você estava. Então você não acredita em nada. Mas e a importância não é para os outros. A importância é que a própria pessoa está mostrando que ela não acredita É, na realidade dela. ela está perdida, ela não vai. Como é que ele fala aí? Acaso a fé poderá salvá-lo? Não, essa falsa fé não salva ninguém mesmo. Porque é Uhum, da boca para fora, é a crendice, não é nem a crença, é um teatro, uhum, uma mentira, que é a hipocrisia dos uhum. hipócritas. É disso que se trata. Até tem uma passagem que é muito boa também, que é uma parte que é de Paulo, eu acho que é uma das cartas de Paulo também, que ele fala: eu sou judeu, eu sou um judeu da gema, eu pratiquei toda a lei e eu não ficava enchendo o saco dos outros para ser judeu. E os caras que eram gentios e se convertiam né, ao cristianismo, vamos dizer assim, né? Eles queriam que os outros fossem como judeus, então se circuncidasse. E ele fala, quase falando isso, né? Seus hipócritas, vocês nem foram judeus, vocês são gentios e estão querendo que os outros sejam o que vocês nem foram. Né? Então essa passagem é ótima. Eu até lembro de alguma pessoa próxima que fez uma coisa parecida comigo. Não vou ficar falando aqui para ficar descascando, mas me lembrou muito. E você fala assim, poxa, né? Me dê um exemplo na sua vida do que, o que você está falando, que eu possa acreditar olhando a sua vida, né? No que você está falando.
E eu acho que esse caso aí de Paulo é bem legal por isso. Se quiserem, depois a gente até coloca aqui qual é a passagem direitinho. Essas passagens casca de banana, a melhor solução para elas é pegar o próprio contexto bíblico. Então, se a pessoa quer estudar a Bíblia, é bom que ela estude tudo, tenha um bom conhecimento, já que quer fazer isso, porque eu já expliquei que não precisa se não quiser, mas se quiser, é bom ter um bom conhecimento da Bíblia como um todo, para poder pegar o contexto das coisas e fazer essas correções. Uhum, Porque frases soltas não dá, é que nem eu falei ontem aqui, o diabo também estava cheio de frases soltas da Bíblia lá, uhum, para colocar a casca de banana para Jesus, usando a Bíblia. uhum, E Jesus falou: não, não é nada disso que você está falando, embora ele estivesse citando a Bíblia. uhum, Então, de onde vem o discernimento? Não vem do conhecimento, não é isso que eu estou querendo dizer. uhum. Na verdade, vem O do Espírito Santo. Espírito Santo. Uhum. Mas Que também é uma idolatria a pessoa achar que ela vai se salvar com a inteligência dela, que também já tá errado, porque não, não é não dela vai. Então, e não é ninguém que vai se salvar por si, né? quando você vive pela graça, tudo fica muito mais fácil. A vida espiritual fica totalmente esclarecida. E Uhum, na verdade é até mais fácil e mais simples viver pela graça. uhum, Só que é tão simples que parece difícil no começo. uhum. Assim, parece muito complicado, parece inatingível, porque as pessoas, todo mundo, né, está acostumado a ser escravas há Uhum. muito tempo. Você fala com uma pessoa que tem 20, 30 anos de idade, são 3 décadas de E escravidão. querem regras. E aí você chega para essa pessoa e fala, não, não é nada disso, a pessoa nem aceita, é meio que a caverna do Platão, né? Uhum, Do cara que viu como é que é e volta, os caras não aceitam, porque a vida toda eles estão naquela porcaria. Então, é uma luta, né, para ter o discernimento e resolver esses problemas aí, essas casquinhas de banana. Eu acho que essa é uma passagem que provavelmente tem palavras traduzidas de forma errada, provavelmente. uhum. Ou até partes que foram excluídas, que estavam lá para esclarecer e Aham. foram excluídas, ou É, até partes acrescentadas que não deviam estar lá. porque cá entre nós também, assim, sem querer ficar fazendo, né, descascando coisa ruim, né, mistério, mas assim, de repente você tem alguma instituição que se favorece pelas obras dos outros, dos cordeirinhos. Toda a Bíblia é usada para botar culpa nas pessoas, para elas não saberem o que fazer, ficarem com medo de Deus. E aí a igreja chega e fala: faz o seguinte, me dá um dinheiro aí que eu resolvo o seu problema. Uhum. Isso faz. Indulgência. Isso aí. Pensa assim: Jesus usou uma vez violência na vida dele, aqui na Terra. Que foi justamente Foi contra os vendilhões os do. vendilhões do templo. Para você ter uma ideia de como isso é grave, Uhum. grave, horrível. É tão horrível que você pensa: a reforma protestante Uhum. saiu disso. Né? Uhum. O Lutero ficou inconformado com as indulgências, venda das indulgências. Então esse negócio de vender a graça de Deus é horrível. É horrível, é muito ruim. Jesus partiu para agressão física. Uhum. Expulsou os caras na base Da da chicotada. porrada, da chicotada. Uhum. Porque estava tudo errado, né? E é a mesma coisa até hoje. Então essa passagem é muito usada, por exemplo, para essa finalidade. Uhum. Ó, é bom você ficar com medo, hein? Você tá fazendo as obras? Ninguém tá fazendo. Todo mundo sabe que não tá fazendo. Uhum. E o padre, o pastor, ou seja lá quem for que tá usando isso aí contra as pessoas, sabe disso. Uhum. Essa pessoa vai ficar com medo, aterrorizada, porque ela sabe que ela não pode dar conta da vida dela. Uhum. E aí ela vai chegar pro bonitão aqui e falar: como é que eu me salvo? Eu falo, tá bom, vamos lá. Você vai se confessar, vai não sei o quê, blá, 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 blá. Depois que você tá bem escravizado, deu todo o seu dinheiro para mim, vendeu a sua alma, aí eu falo para você: ah, tá bom, agora você Agora tá pode facinho. ficar com a sua consciência tranquila, né? Uhum. É um teatrinho que só serve para escravizar as pessoas. Então, mas eu sugiro, né? Leia, dá uma boa lida na Bíblia, que essas perguntas elas vão se responder sozinhas. Uhum. Você vê as coisas que Jesus falou, que Jesus fez, ou Uhum. que os próprios apóstolos, você acaba aprendendo como que significa as coisas, né? Uhum. É, é assim. Mas é uma dúvida oportuna também, porque eu já conheci pessoa até que soube que tinha, pelo menos a pessoa disse, né, que teve até mais contato com a Bíblia e também se questionava a respeito dessas coisas e tal. Então, porque eu acho que às vezes também tem aquela coisa da pessoa ficar muito presa às palavras e não perceber, não pensar, né, que pode ter tido alguma alteração, não tá aberta para essas possibilidades, né? Que às vezes a tradução não foi tão bem feita, né? O problema é que a pessoa não acredita em Deus. Esse é o maior problema, né? Uhum, Se você tem fé, o Espírito Santo te dá o discernimento. Vocês uhum, acham que eu sou esperto? uhum. Que eu sou esperto, inteligente? Não é uma questão disso. Não é, porque eu quis saber e Deus me deu as coisas e acabou. Ele dá para quem quiser. Uhum, Ninguém é privilegiado. uhum, Todos nós somos amados, só que você tem que querer.
Que Deus não vai empurrar a goela abaixo do discernimento. Você tem que querer, se você quiser, ele vai te dar, acabou assim. Se a pessoa tá querendo lei, Deus vai apresentar a Você lei, quer tomar mas... porrada? Então você vai tomar Acabou. porrada até você aprender que não é isso. Uhum. Até você dizer chega, né? Então, assim, a questão das obras é muito simples. Se a pessoa é cristã, isso muda a vida dela. Uhum. Vai mudar, inevitavelmente. Ela vai se irritar menos, porque ela vai perdoar as pessoas. Uhum. Ela também vai ser mais humilde. Então ela vai ser mais contente com a vida que ela tem, ao invés de ficar ambiciosa. A esperança É, dela um- vai estar toda em Deus e é na uma outra mudança vida. enorme. Os frutos são muito grandes. Só da pessoa acreditar nisso. Tem que ter fruto. Se a pessoa acredita mesmo, tem que ter fruto. Tem que mudar ela. Uhum. Né? Pensa a coisa mais básica assim. O que o cristão acredita? Na ressurreição. Uhum. Se você acredita na ressurreição, na vida eterna, no paraíso, pô, acabou. Você já não teme mais a morte. Para você, a morte não é uma coisa ruim, né? Se bem que a pessoa pode acreditar em inferno, purgatório, enfim. Mas assim, muda. Uhum. Se você acredita no paraíso, na Se a pessoa só ressurreição. acredita que Deus é bom, é sumamente bom, ela já está plena na divina providência. Ela já fala: não, acabou então. Se você confia de fato, de coração, que Deus é sumamente bom, perfeitamente bom, e que Ele está cuidando da vida de cada um, acabou. Já basta. É isso Né? que o apóstolo Tiago está querendo dizer. Né? Que não adianta você falar da boca para fora que você é cristão. Ah, eu acredito. Essa fé, entre aspas, não vai salvar ninguém mesmo. Uhum. Né? E depois, quando você vai para o Apocalipse, tem as cartas para as igrejas, entre as quais tem a igreja de Laodiceia, né? Uhum. Que é a igreja morna, né? Que Deus vomita. Que Jesus Antes fala, fosse antes quente fosse ou... quente ou fria, como você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Ele está querendo dizer o seguinte: se você é quente, que nem a igreja da Filadélfia, você já está comigo. Uhum. Beleza, estamos fechados junto, é só aguentar até o fim. Se você é a igreja de Éfeso, que é fria, tá ruim, mas por uma boa razão. Quer dizer, você pode ser esquentado, é só você lembrar do motivo da fé, recuperar o fervor antigo. E tem uma certa sinceridade, né? Quer Exato. dizer, a pessoa ela é Exato. coerente, ela fala assim, não, eu não acredito, ponto, e é isso mesmo. Ela ficou fria porque às vezes acontece de ter frieza mesmo. Né? Você tá Algum escândalo. muito Né? desencantado com o mundo, com as coisas do mundo, e você fica frio, afastado das pessoas e tal. E Jesus fala, não, é só você esquentar de novo aí, você aprender de onde que veio a sua fé e você vai se recuperar. Dá para esquentar o que tá frio. O morno não dá, porque o morno, ele já acha que tá quente. Ele é mentiroso. O problema é a mentira. Nesse sentido que ele está falando, é hipocrisia, mentira. É muito pior a mentira do que a sinceridade, mesmo que a sinceridade seja desmoralizante. Por mais desmoralizante que seja, a verdade é muito melhor do que a mentira, muito, infinitamente melhor do que a mentira. Ela te aproxima de Deus porque é o começo do relacionamento com Ele é a verdade, por pior que seja. Né? Então, isso é a mensagem claramente do apóstolo Tiago. Não precisa ficar com medo de que, será que eu estou fazendo obra? Será que eu não estou? Isso aí já é maluquice, entendeu? Ei, já não é uma Você vida. não vai fazer nada. Quem faz as coisas é Deus. Você só se entrega nas mãos dele. Isso, é uma vida vivida diante de Deus e não para os outros. Exato. Quer dizer, você quer fazer um show para os seus irmãos ou você quer viver diante de Deus? Exato. Vamos parar de brincadeira. Né? A questão é que você precisa ter um discernimento espiritual para ter esse entendimento. Senão a Bíblia vai estar cheia de problemas, assim, cheio. É que nem a questão da humildade, né? Isso eu também aprendi. Que a questão não é você ser humilde. É bom você ser humilde perante seus irmãos e tal, mas a questão não é você ser humilde perante os outros, é perante Deus, né? Não, perante os outros não é a virtude da humildade, é a virtude da modéstia. Uhum. Né? Que é uma virtude social, é uma coisa meio assim, para se dar bem com os outros, assim, para ter uma certa paz e harmonia. Uhum. A virtude da humildade é diante de Deus, e ela é muito mais importante Uhum. do que a modéstia. Uhum. Você pode ser uma pessoa imodesta, parecer muito arrogante perante os outros. Se você for humilde diante de Deus, isso é muito melhor Claro. do que o contrário. E você ser uma pessoa muito modesta, simples, humilde, entre aspas, diante dos outros, mas soberbo diante de Deus. Você acha que você não precisa de nada, que Deus não precisa te amar, que você não precisa dele, aí você tá fodido. É porque para essa pessoa ela vai pensar, não, é bom, né? Eu pareço humilde para os outros, então é isso. Mas não, é o que vale, né, de verdade? Então o problema sempre é a mentira. É hipocrisia. Hipocrisia, mentira. Esse aqui é o problema, é isso que ele tá atacando aqui. Uhum. Não adianta você falar que tem fé, se você não acredita mesmo, a sua vida não Que é o que mudou ele nada. detonava os fariseus, né? Falava esses túmulos caiados, né? Que é por fora é branco, mas por dentro é a morte, né? Cheio de verme, podridão, mau cheiro.
vazio, né? E o que é isso? É a hipocrisia, a mentira. Parece uma coisa e é outra. Então, tá Perfeito. respondida. Ó, em time. Amanhã a gente vai ler uma pergunta anônima. Amanhã é dia Just in time. 20. Amanhã é dia 30, né? Amanhã é dia 30, isso mesmo. 30 de agosto a gente vai ler uma pergunta anônima que pergunta o seguinte: qual é o significado dos dois pilares na maçonaria? Tem algo a ver com a dualidade? Hum, E se Deus quiser a gente responde amanhã essa pergunta, certo? perfeito. Acho que é isso então. Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou, pessoal. Boa noite. Tchau.